eu preciso me conectar a pessoas. Porque Deus, Ele não tem como me entregar as bênçãos, Deus não tem como abrir grandes portas para mim se eu não me conectar a pessoas que têm as chaves da minha porta. Isso é bíblico, tá, gente? Somos diante de Deus individuais, mas Deus não trabalha com individualismo. Até no corpo, uma mão ajuda a outra, o braço, né? Quando você vai tomar banho, a mão lava o cabelo, a mão passa pelo corpo. Quando você vai comer, a mão leva a comida na boca. Então, isso é uma forma de entender que temos uma mão, mas ela precisa ser importante para todo o corpo. E quando a gente vai participar de qualquer evento, a gente, primeira coisa, tem que se conectar ao título daquilo. Ah, eu venho numa quarta de poder participar de um culto com o pastor João Caetano, é quarta de poder. Aí eu venho para a quarta de poder, eu fico assim. Correto? É. Aí eu venho para a noite dos empreendedores, encontro 2 empreendedores. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos fazer outra dinâmica aqui. Eu venho para o encontro dos empreendedores, eu preciso me conectar, eu preciso me conectar ao ambiente, eu preciso me permitir a essa conexão. Eu sempre digo que o diabo pode te atrapalhar, mas ele não está sendo tanto problema assim. Muitos veem dessa porta para fora como uma grande crise que está aí e as coisas estão complicadas. Não sei se está tanto assim. E quando eu digo isso, eu preciso aflorar vocês sobre uma palavrinha que é muito importante para todo empreendedor, para todo visionário, para todo líder, para toda pessoa que quer crescer. Pastor, não quero mexer com nada, mas empreenda em você. Melhore você. E tem uma palavra que eu ando com ela todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que se chama inovar. O que eu disse? Inovar. Senão a gente vive em um ciclo de repetições, porque somos programados a uma conduta de memória contínua, e a gente fica sempre agindo da mesma maneira e querendo resultado diferente. Isso é impossível. Isso é impossível. E você com você precisa se questionar ao ponto de detectar no que você tem melhorado, no que você tem evoluído, como pai, como marido, como empreendedor, como crente, como pastor, como patrão, como servo, como discípulo, como contratado, como terceirizado. O que é que eu tenho melhorado? Eu tenho inovado a minha performance? Como é a minha conduta de abordagem? Quando eu cumprimento, quando eu converso, eu chego em ambientes e às vezes a gente investe em situações para aprender, a gente participa de cursos e outras coisas mais. Qual é o seu nível de entrega? Qual é o seu nível de entrega? Eu quero dizer algo aqui respeitosamente, que quando eu olho um pouquinho para a minha vida, eu consigo detectar muitos problemas que eu tenho, muitos defeitos. Eu olhando para mim, eu procuro observar e detectar os meus defeitos e os probleminhas que eu tenho. Não é problema que eu arrumo, não, gente. É problema que eu tenho comigo. Eu tenho debilidade, eu tenho defeito, eu tenho problemas, eu procuro detectar. Por outro lado, eu faço outra coluninha, coluna dos meus pormenores negativos, coluna dos meus pormenores positivos. Eu procuro ver o quanto também eu evoluir. Porque se eu ficar só me criticando, para quem é maduro, o maduro se critica e melhora. A pessoa imatura se critica e fica pior. Não sirvo para nada mesmo, não. Eu sou um lixo, eu não valho, eu não presto nada. Então o imaturo é assim. Se ele tiver uma visão crítica acerca de si, ele vai procurar uma caverna, um buraco para enfiar a cabeça. Agora a pessoa que é madura, quando se critica ou é criticado, você pode ter certeza que ela vai procurar um meio de ativar e apertar o botãozinho do inovar, do melhorar, do ressurgir. Aí isso é de cada um para cada um. Então, se você for fazer uma coluninha, hoje 2 colunas aí nessa sua anotação, no que tem melhorado, no que tem piorado, tem evoluído ou tem regredido? O que é que você conseguiria escrever? O que é que você conseguiria notar? Se olhando para você. E dentro dos pormenores negativos,
porque todos nós temos algumas situações negativas, é claro que temos, você culparia o quê? Culparia o quê? A falta de dinheiro, a falta de oportunidade, o ciclo que você se envolve, os seus relacionamentos? Ou talvez você poderia colocar na coluna positiva, de forma positiva se criticando, a culpa é eu, os relacionamentos que eu tenho escolhido são os piores, os ambientes que eu tenho frequentado são ruins, eu tenho ouvido pessoas que não têm o que me dar. A gente precisa ter no mínimo, basicamente, essas coisas. É muito interessante, no âmbito dessa ideia, você entender sobre o poder dos relacionamentos, tanto para bom como para ruim. Quem tu tem ouvido, com quem tu tem andado, que tipo de pessoa tu está se relacionando, você está emprestando os seus ouvidos para quem? Isso será uma resposta do que você está sendo. Porque, gente, eu vou falar algo muito interessante aqui. Posso dizer? Posso. O futuro chegou, tá? O futuro chegou. Tu acorda agora, eu não tenho outro futuro não, o futuro chegou. Hoje já é o amanhã que tu disse ontem, o futuro chegou. Para com essa ideia daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, o futuro chegou. Eu preciso dizer isso porque você tem que acordar agora. Porque sempre quando a gente traça uma meta que é muito importante, só que às vezes traçamos metas que não são definidas. Toda pessoa que tem meta, ela precisa traçar uma meta definida. O que é meta definida? Eu já ensinei isso aqui, é o que eu quero para quando eu quero. Só que a gente fica naquilo de querer, como está escrito em Isaías 1,19, né? Se quiser, diz, todo mundo quer. E ouvir, diz, poucos ouvem. Comereis o melhor da terra. Só que para comer o melhor da terra, tem que se confrontar, tem que ser sacudido, tem que se virar de cabeça para baixo, tem que dar pancada no cérebro. Para comer o melhor da terra, você tem que ir para Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformar, mas se transformar. Olhe para quem está ao teu lado e diga, não se conforme, mas se transforme. Não se conforma, mas se transforme. A gente tem que inovar. Vocês podem observar que quem me acompanha o tempo todo aí, a gente pode falar da gente um pouquinho, com toda a graça e humildade de Deus, eu procuro sempre inovar, mexer com alguma coisa, trazer uma proposta diferente, seja para o culto, seja para o espaço físico, seja para o tempo, seja para a minha vida, seja para o que for. É muito importante isso, a gente procurar não se conformar, mas se transformar. Você pode melhorar. Você pode estar bem mais além. Agora, é importante entender que o futuro chegou. Quando você entende que o futuro chegou, você acorda agora. Ah, não, quando você entende, não, vai dar certo ano que vem. A gente sempre tem facilidade de entender que a gente tem um tempo a mais para acordar, um tempo a mais para fazer, um tempo a mais para correr atrás. Agora você entende, quando você entende, olhando para os lados, pessoas que estão do teu lado estão crescendo, pessoas que estão do teu lado estão evoluindo, gente que chegou antes, eu não estou falando só ministerialmente não, gente. O assunto aqui também ele é muito financeiro, ele é muito aquisitivo, ele é muito material. Tem pessoas que chegou depois de você, em algum âmbito da tua vida aí, que está passando na frente. Tem gente que está inovando, tem gente que está buscando conhecimento. Só que a gente, por estar num ambiente sagrado, a gente tem o costume, porque recebemos a salvação pela graça, jogar no colo de Deus e achar que tudo vai ser de graça. E não vai ser. Do céu só cai chuva, a gente precisa inovar. A gente precisa abrir a cabeça. E a Bíblia está dizendo, se quiserdes e ouvirdes, só querer resolve? Não. Agora, se quiserdes ir, ouvirdes. Você está ouvindo quem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos livros tu já leu esse ano? Sem ser a Bíblia? Vai não, irmão. Vai não. Vai não. Quantos livros tu leu mesmo? Livros contextualizados ou que faz parte do teu projeto de vida. Tu já leu quantos? Tu está ouvindo quem? Não tem como querer enriquecer ouvindo pobre. Não tem como querer progredir ouvindo quem só regride. Não tem como. Pastor, mas eu estou orando. Continua, irmão. Continue, não para de orar não, tá? Só que tem gente que está orando e está agindo. Tem gente que está orando e está pulando. Está orando e está agindo. Buscando relacionamento, buscando ideias, se relacionando com pessoas melhores, evoluindo, crescendo, buscando meios dentro dos relacionamentos para ter uma vida melhor, financeiramente falando, aquisitivamente falando, criando oportunidade, porque quando elas não surgem, a gente cria oportunidade.
E a gente tem que mexer no doce, num linguajar bem brasileiro popular. Agora, é necessário entender que precisamos evoluir por meio de hábito e disciplina. Tem gente que não tem disciplina nenhuma. Tem gente que não consegue se acertar no horário, tem gente que não consegue se acertar. Tem gente que não consegue arrumar um guarda-roupa. Se você não arruma um guarda-roupa, a área nenhuma da sua vida vai estar arrumada. Tem gente que anda num carro que, pelo amor de Deus, não consegue dar uma ducha. E o teu carro, teu guarda-roupa, teu banheiro, teu quarto fala de você. O que tu quer mais que aconteça de bom na tua vida se você não consegue cuidar dos pormenores, coisas pequenas que você pode estender a mão, resolver, organizar? Ah, pastor, mas eu prefiro pagar alguém para fazer. Então pague alguém para fazer. Então a gente precisa entender que chegou o tempo de não espiritualizar muita coisa, até mesmo porque essa noite não é para espiritualizar nada, entender que nós fomos criados com uma ideia divina e inseridos em um processo evolutivo. Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente melhore. Essa é a ideia de Deus para nós que somos seus filhos. Esse dia eu dei aula aqui de segunda a sábado sobre salvação e reino, coisas extraordinárias acerca do reino. Quem estava aqui? Agora a gente participa de um momento como esse. Qual é a proposta? Sair daqui melhor? Sair daqui com um plano de ação? O que você precisa melhorar? Quem sabe você tem que escrever nessa folha aí, plano de ação. Plano de ação. De forma disciplinar. Tudo aquilo que você faz por 10 vezes consecutivas se torna um hábito. E o hábito vai inserir você em uma disciplina que daqui a pouco você nem se sacrifica mais por ela. Se torna normal, porque virou hábito. Quem tem hábito de não se atrasar, quem tem hábito de cumprir com seus papéis, quem tem hábito de dar a palavra e acabar com a palavra, quem tem a mente grande, quem tem hábito de liberalidade, quem tem hábito de ter uma performance diferente no meio dos comuns, naturalmente daqui a um dia, sem observar e sendo observado, terá essa conduta de forma comum, de forma natural. Natural. Então, para uma noite de empreendedores, vamos lá, nós temos... Será que a gente tem planejamento diário? Será que nós temos planejamento semanal? Será que nós temos planejamento mensal? Será que nós temos planejamento trimestrais? Será que nós temos planejamento semestral? Será que nós temos planejamento anual? Você sabe que o rico trabalha com a intenção de colher no ano. O rico não trabalha mais por mês. Ele trabalha com a ideia de colher no ano. Ele quer saber o resultado dele anual. Eu não estou dizendo de rico dinheiro não, gente. Estou falando de rico de mentalidade. E a gente não pode ter resistência a tudo aquilo que a gente fala sobre riqueza, prosperidade, coisas grandes. Eu vou dizer isso aqui para irritar, até destravar você. Riqueza, coisas grandes, coisa elevada, riqueza, coisa extraordinária, coisa de outro mundo, coisas extraordinariamente assustadoras. Por quê? Nós somos filhos de um Deus grande. Se você ficar olhando para a sua condição, com essa visão que você tem, nada vai mudar. Agora, se você começar a olhar para a sua realidade com a visão que você está recebendo aqui hoje, você vai sair dessa porta para fora com um plano de ação, com atitudes e comportamentos totalmente diferentes a tudo que você fez hoje, a tudo que você fez ontem, a tudo que você fez até esses 6 meses chegarem. Porque o ano está acabando. E aí? Estão melhorando? Estão piorando? Como que está o campo das nossas ideias? E eu vou te falar sobre algo importante aqui. Como que eu estou no campo das minhas ideias? Como que intelectualmente eu estou pensando e estou vendo as coisas? Porque o que eu vejo é uma resposta do que aquilo que a minha cabeça está cheia. Eu só vejo exatamente como meu cérebro foi programado. Que ideia eu tenho acerca de uma pessoa grande? Ah não, eu tenho uma ideia porque ela nasceu em berço de ouro, eu teve sorte. Ó para você, ó. Quando a gente olha alguém próspero, alguém rico, alguém grande, o que a gente imagina? Se você olha para uma pessoa grande e rica e pensa assim, esse camarada lutou para chegar onde está, é porque tu está num pensamento bom. Se você olha para uma pessoa próspera, rica e grande e fala assim, ih rapaz, isso aí
é porque você está com o campo das ideias totalmente ruim, perigoso. E qual é a visão que a gente tem? Então, eu estou falando sobre planejamento semanal, trimestral, anual. Como é que está isso aí? Eu tenho planejamento? Eu tenho uma conduta disciplinar? Eu pago em dia? Eu não posso pagar em dia? Eu dou uma satisfação 3 dias antes, 2 dias antes de uma prestação, de uma conta vencer? Ou alguém tem que entender que eu estou passando uma dificuldade? Quem quiser que me entenda. Não é por aí. Você vai denigrindo o campo dos seus relacionamentos. Daqui um dia você não tem crédito, nem moral mais com ninguém. Ninguém acredita em você. Eu já ouvi dentro da igreja alguém dizer, fulano é gente boa, rapaz, mas não mexe com o negócio, não. Gente boa. E será que é gostoso ouvir isso? Ou talvez você pode se esconder atrás dos seus pretextos, das suas desculpas? Não. Dificuldade todo mundo passa, alguém tem que me entender. Ou será que a tua conduta, por falta de disciplina, colocou você em uma dificuldade? E a gente tem que parar para pensar e entender, porque se queremos crescer, precisamos ouvir. E ouvir o quê? Ouvir coisas que vai fazer com que a gente saia do conformismo para a mudança transformadora. Para a mudança transformadora. Quem me conhece aqui há 10, 15 anos sabe o quanto a gente tem procurado melhorar. Eu mudei minha performance, eu mudei penteado de cabelo, eu mudei o jeito de vestir, eu mudei o jeito de falar, estou mudando todo dia, estou melhorando todo dia, porque eu resolvi ser líder dos meus netos. Eu tenho que acompanhar esse tempo de evolução, esse tempo pós-moderno. Eu resolvi pregar para gente importante, eu resolvi palestrar para gente grande, e é por isso que eu estou aqui palestrando para vocês. Eu resolvi, eu quero isso para a minha vida, eu quero poder cooperar com o crescimento das pessoas. E não tem nada pior para um líder. Esse dia eu vi um camarada grande aí na internet, um grande mentor, e ele disse algo chorando. É algo que eu sinto às vezes, se a gente pudesse entrar na cabeça da pessoa e tirar esse cérebro velho dela, implantar algo novo, para ela poder evoluir, avançar, se a gente pudesse fazer isso. Se a gente pudesse, mas a gente não tem como fazer. Isso é um papel da pessoa, porque ninguém transforma ninguém. É a Bíblia que diz, não vos conformeis, mas transformai-vos. Você pode se transformar, você pode melhorar. Agora, o que fazer para melhorar? Você só pode melhorar uma vez que você vai detectando os seus pontos negativos. No que você está se atrapalhando. Pare de culpar o capeta, o macumbeiro, o feiticeiro, o desgraçado, o demônio. Pare com isso. Se olhe no espelho e veja que eu tenho que melhorar. Deus me deu um líder, uma casa, uma igreja, uma esposa, um filho. Deus me deu uma porta de emprego agora que se eu souber trabalhar aqui, eu vou prosperar. Deus me deu relacionamentos que eu nem mereço, mas vou mudar minha cabeça, vou largar de ser enxerido, vou largar de ser fofoqueiro, vou largar de ser entrão, vou largar de ter mente miserável, vou me comportar como nobre, vou me comportar como gente rica, vou me comportar como príncipe, vou mudar minha conduta, vou mudar meu jeito de falar, vou falar na hora certa, vou escutar mais, são planos de ação. Que às vezes não é difícil uma porta abrir, não é difícil ter bons relacionamentos. O problema é que a gente vomita em cima das oportunidades que recebemos. E a gente não consegue detectar os nossos libertadores, a gente não consegue detectar os nossos mentores. A gente opta a ficar com amizades acalentadoras do que ter mentores confrontadores. E eu continuo no ciclo do meu mundinho. Eu não vim aqui hoje pregar e profetizar para vocês, não. Eu vim aqui como um palestrante para uma noite motivacional, uma noite de empreender. Já tem gente aqui que eu estou olhando, está cochilando. Eu vou fazer o quê? Se a coxinha é mais importante do que uma palavra dessa aqui. Posso fazer nada, eu estou indo. Diga para quem está ao teu lado, ele está indo. Posso fazer nada. Você acha que esse momento é o momento de dar uma cochilada aí? Você deveria estar dando um tapa na cara assim, ó. Eu tenho que escutar isso. Mas eu prefiro ficar. Eu sei que você trabalhou, também trabalhei. Hoje eu acordei cedo. Ajudei João Marco nos projetos ali. Fiz uma correria, cuidando das igrejas, alinhando, cuidando da equipe para o coffee break.
traçando um plano de ação para a equipe. De tarde agora subi para o monte, fui orar, consagrar botija. Fui agora para um podcast, 1h30, o povo perguntando e respondendo. Cheguei aqui, estou palestrando, 11 horas. Eu tenho uma live, hoje é a noite de número 160. Vou até 31 de dezembro orando por todo mundo. Você não está aguentando nem participar de uma live. Eu estou orando por você. Já trouxe de meia-noite para 11 horas, mesmo assim tu quer dormir. Agora eu vou levar para 10. Eu sei que eu não vou te achar. Mas uma fonte não importa com quem bebe ou quem não bebe, a fonte jorra. Eu não jorro, talvez só para o bem das pessoas eu jorro, porque me faz bem jorrar. Por que não dizer que talvez para muitas pessoas é chato um momento desse? Não, eu não quero não, eu prefiro a campanha. Sem problema, fico com a campanha. Mas eu posso crer que chegou a hora dos ímpios comer na nossa mão. Meu Deus do céu, Pai. Eu posso crer, eu acredito. Esse dia eu trouxe algo aqui e vou tornar a dizer. Preste muita atenção. A igreja que vai ser arrebatada, Deus vai tirar a riqueza do mundo e vai entregar para a igreja. Isso é o quê? Isso é bíblico, isso é conceito escatológico. Deus vai tirar a prosperidade do mundo, dos ímpios, e vai entregar na mão dos crentes. Porque quando a igreja subir, esse mundo vai entrar num colapso financeiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Você está preparado para receber do mundo na tua mão essa prosperidade que o ímpio acaba gerindo tão bem? Eis o mérito da questão. Estamos atrasando a promessa ou estamos adiantando o processo? Mas para a gente adiantar o processo antecipador de Deus em liberar, isso aqui tem que melhorar, gente. Falamos do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, temos a mesma conduta e achamos que tudo vai dar certo do jeito que estamos. Não. Os maiores homens, as maiores mulheres no Brasil, que cresceu pra caramba, resolveram se submeter a um confronto de ensinamento, ao ponto de exaurir, não ter problema de exaurir, colocar para fora os pormenores negativos e pedir ajuda, me ajuda. E evoluíram. Quer saber mais? Estão cheinhas de Deus. Hoje eu ainda estava conversando um pouquinho com alguém sobre Tiago Brunet. Quem conhece Tiago Brunet? Tiago Brunet esteve aqui, pregou aqui, ó. Subiu nesse altar, começou a chorar, que ele falou, dificilmente eu entrei num lugar onde eu senti tanta presença de Deus assim. E às vezes nós estamos no mesmo lugar subestimando. A gente chega, fica pelas beiradas, chega depois, sai na frente, e aí chega um cara de fora que tem a mentalidade que ele tem, quando pegou o microfone para palestrar ou pregar, começou a chorar e tremer. Olhou para mim e falou, o que tem aqui? Poder de conexão, poder de entrega. E eu conheci Tiago Brunet quando ele estava capengando o crescimento. Hoje estou uma pessoa milionária, famosa, e você abre as lives, abre as palestras dele no canal de YouTube, no Instagram, 90% do que o cara fala, ele fala de Deus, Bíblia, Deus, Bíblia, Deus. Aí tem grande falando de Deus rico e tem pobre que quer deixar as coisas de Deus para depois. Tem rico entendendo que o poder da prosperidade, a definição de prosperidade, está mais ligada ao que eu jorro do que eu recebo. Tem pobre lutando muito para receber pouco e tem rico lutando para jorrar mais. Aí a gente que é pobre, pobremente, não tem problema com o seu bolso aqui não, pobre mentalidade. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo, parabéns para você. E tudo está melhorando porque você está vendo muito dinheiro na tua conta, por isso que você não tem tempo de nada. Aí nós estamos vendo gente que está mais além, está buscando, criando oportunidade para jorrar a cada dia. E a gente fica no ciclo de correria diária, na mesmice, nada novo. Nada novo. O que você está fazendo aqui hoje? Você veio aqui porque Deus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade. Eu ainda tenho plano com você. Eu ainda quero te fazer crescer muito. O que depender de mim, tu vai ser algo que vai deixar as pessoas boca aberta. Mas agora, está disposto a ser confrontado? Está disposto a aceitar que o erro está aí? Está disposto a aceitar que você tem que melhorar? Está disposto a aceitar que a mente tem que mudar? Está disposto a entrar em um processo de melhoria? Você sabe o que acontece quando a gente tem a oportunidade? Isso aqui apagou, tem como acender de novo?
Queimou? Não, acho que desarmou, porque ali foi o ramal todo. O que queimou foi o ramal. Acho que o disjuntor caiu. Se puder acender só para melhorar para a gente. Isso. Ouça aqui. É muito mais fácil no meu caminho aparecer alguém que, vamos supor, a vida tem algo dizendo assim, olha aí, ó, eu estou te mostrando um padrão para dar certo para você. Obrigado, Fernando. Eu tô te mostrando um padrão de comportamento para dar certo para você. Às vezes a vida, ela acaba nos presenteando com pessoas que é totalmente diferente do nosso perfil. Olha para mim, por favor, olha para cá. A vida acaba nos presenteando com pessoas que são totalmente diferentes do nosso perfil, para que a gente se espelhe. A gente chama isso de lei modelo, poder de influência. Mas eu sou tão pobre de mente que eu prefiro dizer assim, ele tem um jeito, eu tenho o meu. E a vida está sinalizando para você dar uma mudada, porque perfis comportamental, eles mudam. Perfil comportamental muda. É igual uma pessoa que é muito irritada, uma hora ela tem que acalmar, senão ela põe tudo a perder. A pessoa que é muito lerda, às vezes ela tem que dar uma aceleradinha, senão ela não alcança. Então, perfil comportamental, quando a gente estuda sobre isso, os perfis mudam e é necessário mudar. Olha o comportamento de José desde a casa dele até Faraó, como que ele melhorou. Passou por todo o processo, pela casa de Potifar, mas melhorou. Olha o comportamento de Davi, desde quando saiu de trás das vacas malhadas para se tornar um rei, como que Davi mudou o comportamento. Então, perfis comportamentais, eles precisam sofrer mudança. Só que às vezes a vida, eu vou dizer a vida, Deus, vamos lá, Deus, o Senhor, Ele é tão maravilhoso com a gente que Ele coloca pessoas no nosso caminho para a gente achar que essa pessoa é doida, para a gente achar que essa pessoa está louca da cabeça, para a gente pensar, só que não é isso. É Deus dizendo assim, a vida sinalizando para você, muda um pouquinho o teu perfil, porque está dando certo ali, ó. Se você não tiver determinados comportamentos, eu estou te mostrando alguém fazendo e dando certo. De uma forma, você que é lerdo, Deus põe alguém mais acelerado. Você que é muito acelerado, Deus põe alguém que está na sua frente que é mais devagar um pouquinho. Mas não é, está devagar agora, porque onde chegou pode puxar o freio de mão. E a gente tem que ter sensibilidade para detectar os relacionamentos que Deus vai colocando no nosso caminho, que é Deus falando assim para você, eu estou te mostrando um pouquinho de que tu tem que ter. Como pessoas que ficam para trás, Deus diz assim, estou te mostrando alguém que ficou para trás para você não seguir. Então eu quero muito que o bondoso Deus da sua vida, o Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abra a sua visão. Para você, por favor, entender, detectar, perceber, ter sensibilidade. É igual aqui, ó. A gente está aqui em uma noite de empreendedores. Pode dizer algo que você não vai ficar triste comigo, não? Ou vai? Tu tem maturidade para ouvir? Ou vai ficar chateado com o pastor? Não me veja como pastor, não me veja como alguém que está te ajudando aqui. Tá? Eu sei que muitas pessoas vêm correndo do trabalho, eu sei que muitas pessoas vêm direto para cá, parabéns para você. Mas eu sei que tem pessoas que teve a oportunidade de vir para cá, colocar o seu melhor blazer, colocar a sua melhor camisa, colocar seu melhor sapato. Porque se você ainda não é, pelo menos está ensaiando para ser. Mas alguém disse assim, vou lá, né? Vou lá. É igual o momento da mesa, daqui a pouquinho vamos ter ali o coffee break. Seríamos servidos no copo, eu falei, aluga taça para todo mundo. Eu falei, aluga taça. Olha lá, taças. Você tomar um suco, um guaraná, um refri, numa taça. E saber segurar uma taça. Porque parece que Deus me permite detectar o que Ele tem para você e onde Ele quer te colocar. Não tem como, de forma alguma, Deus colocar uma coroa na tua cabeça com você ainda usando um chapéu velho de palha. Olhe para quem está ao teu lado e diga, você está entendendo? Se você não estiver entendendo, eu estou entendendo. Não vai demorar um ano, diga, eu vou te contratar e você vai trabalhar para mim. Aí a gente pega uma mesa daquela ali, para que uma mesa? Daqui a pouco eu vou acabar a palestra aqui, opa, eu tenho mais 5 minutos para acabar a palestra. A gente pega uma mesa daquela ali, aquilo ali serve para quê? Comunhão, conexão. Né? Deixa eu trazer uma linguagem técnica, que comunhão a gente espiritualiza demais. Conexão, conexões.
Aquele momento do coffee break, você vai segurar uma taça, como segura uma taça, vai pegar um salgado, um guardanapo. Aí você vai pegar daquele jeito ali, e o que você vai fazer? Você vai pegar a taça, como segura um copo, pegando uma coxinha com a mão toda lambrecada, e vai lá pro cantinho. Não é para isso. Isso é para conexão. O que é conexão? O que é conexão? Você se conectar a pessoas. Porque talvez essa pessoa que você vai se conectar, ela tenha a chave da tua porta e está aqui dentro. Tem gente que você vai se conectar a ela, que ela pode mandar um WhatsApp para outra pessoa que ela conhece e muda a tua vida no prazo de uma semana. Eu já vivi isso, gente. Um zap, uma mensagem. Oh, meu Deus do céu! Faraó estava perturbado e ele era muito grande. José estava no cárcere. Mas a forma que José lidou respeitosamente, se conectando ao copeiro, marcou o copeiro. E o dia que o copeiro estava no topo, ele disse para Faraó, tem um cara preso aqui, esse cara é top, esse cara é ninja, esse cara é giraia, esse cara tem a visão, esse cara tem percepção. Se tu trouxer José na tua presença, ele resolve o teu problema. Só que nas nossas conexões a gente não marca pessoas. E aí Faraó diz, manda chamar. Agora, faz barba dele, troca a roupa dele, dá um banho nele. E traga ele na minha presença. Você sabe quando é que José voltou mais para o cárcere? Quando? Nunca. Conexões. E tantos outros na Bíblia que eu poderia estar citando aqui. Agora, vamos lá. Como é que você vê os desafios? Como é que você vê os desafios? Como é que você enxerga os gigantes? Qual é a visão que você tem daquilo que está complicado? Você vê no meio das complicações uma oportunidade? Você vê no meio dos desafios uma oportunidade? Você consegue ver oportunidade disfarçada onde ninguém vê? Eu gosto muito disso. Sabe, Carlão? Ver oportunidade disfarçada onde ninguém está vendo. Eu sou muito otimista. Tem hora que o meu otimismo demais também me põe numa pressão muito louca. Vou dizer que me atrapalha não, mas me põe, Álvaro, numa pressão muito louca. Eu sou muito otimista. Dá, não dá. Você sabe aquele negócio quando a pessoa fala para você que não dá, que é aí que você quer fazer? Dá. Eu. Como reforma uma igreja dessa aqui em uma semana? Já deu certo. Já deu certo. Como faz? Já deu certo. Ainda dou uma risadinha, às vezes, para quem encontra tanta dificuldade. Aí eu tenho esse negócio de ver, a pastora Flávia fala que você é meio doido, eu tenho dificuldade de ver facilidade onde todo mundo está vendo difícil. Eu disse isso aqui ontem. É cama demais, é cadeira demais, é sentar demais, é dormir demais, é ser songamonga demais. E tem oportunidades desafiadoras, desafios que estão passando debaixo do teu nariz com uma cerejinha de oportunidade, mas a tua visão é só no problema, é só na diversidade, é só na dificuldade. E a gente tem muito esse negócio que vovô e vovó ensinou pra gente, que foi bom até um tempo. Colocar o chapéu até onde alcança. Se der, faz. Se não der, tu não faz. Gente, se a gente não aprender fazer hoje em dia até aquilo que não daria, não tem diferença nenhuma no meio dos normais. A gente tem que aprender a conviver com isso. Quantas vezes a gente tem que se virar nos 30, um dia. Tem que fazer esse dia produzir por 3 dias. Não, mas tá bom, né? Amanhã Deus vai proverá, está tudo tranquilo. E amanhã a gente vem com argumento espiritual de novo. Depois da manhã vem espiritual de novo. E a gente vê alguém trabalhando e vencendo e crescendo. Tem sorte, né? Também alguém ajudou. Não ajudou, ele se conectou. Soube lidar com os relacionamentos. Vocês estão tendo aqui, por exemplo, hoje uma grande oportunidade. Olha o que esse ambiente está proporcionando. Ninguém está pagando nada. Vocês estão aprendendo coisas aqui que tem que pagar aí R$500 numa noite para aprender. Eu sempre digo isso aqui. E vocês estão recebendo de graça. Agora, não despreze aquilo que é de graça, porque o conteúdo é muito pesado. Eu posso crer que chegou a hora de você encarar seus desafios e enxergar no meio dos desafios grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Grandes oportunidades.
Eu poderia falar mais um pouco aqui, mas eu preciso de um tempo, porque se você puder escrever, escreva sobre rotina estruturada, disciplina e consistência, saúde física e mental. Vamos lá. Disciplina e consistência, rotina estruturada, saúde física e mental. Quatro, relacionamentos e conexões estratégicas. Relacionamentos e conexões estratégicas. Coloque entre parênteses agora os relacionamentos e conexões estratégicas. Coloque entre parênteses, cercar-se de pessoas inspiradoras e positivas. Cercar-se de pessoas inspiradoras e positivas. Vai te ajudar pra caramba isso aí, tá? A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Vocês estão recebendo conhecimento aqui, ó, para essa área da vida. Que enquanto estiver na terra, gente, tem que fazer na terra. É número 5 ou 6? 5. Aprender a ouvir e também se comunicar. Importantíssimo isso aqui. Aprender a ouvir e se comunicar. Não corte uma pessoa que está te ensinando nunca. Deixa concluir. Deixa concluir a linha de raciocínio, porque talvez a pessoa nem concluiu a linha de raciocínio e ela já vai te responder, dando continuidade ao que está te explicando, e você corta o poder de ação do ensinamento. Então aprenda a ouvir e também a se comunicar. Como diz a Bíblia, nós precisamos ser prestes no ouvir e tardio no falar. Por que a gente está ouvindo isso aqui? Porque eu estou sentindo, da parte do céu, que por esses dias, ainda por esses meses, Deus vai te conectar a gente muito importante. Mas que de forma disfarçada, poucas pessoas vão perceber. Eu dei um exemplo na minha sala ali, sobre o Rufino, né? O Rufino se conectou a um camarada que ia na porta da empresa dele pedir água. Hoje eu acordei de manhã assistindo uma live do Rufino. Botei o celular, comecei a tomar um banho e vi quem estava ao vivo, como eu escuto tudo. Eu escuto profetas, escuto pastores, escuto palestrantes, escuto quem tem Bíblia, escuto também, eu escuto tudo. Aí tem coisas que esses caras falam que eu sinto que já vai para o lado do espiritismo, da caridade aguçada. Isso aqui não presta para mim não, mas mesmo isso eu não desligo, continuo ouvindo. Que isso aqui não prestou para mim, ele vai falar coisa boa que presta. Então hoje eu tomei um banho cedinho e fiz meu tupete, que está pronto até agora, graças a Deus, porque eu joguei bastante laque. Eu estava ouvindo alguém. Tem dia que eu acordo de manhã, eu estou ouvindo um pastor, um dos maiores do Brasil. Eu tenho que escutar o cara. O cara está 10, 15, 20 anos na minha frente. Aí eu saio para trabalhar, para lutar, não ouço ninguém, não vejo ninguém. E eu com o meu mundo, não, pare para ouvir. O que está rodando, o que está circulando por aí? Escute. Para com esse celular aqui, mano, piadinha. Meu Deus do céu, faça uma pesquisa. Veja pessoas que fazem parte do seu nicho de projeto, de sonho, nicho. Pessoas que fazem parte do seu nicho, não é lixo não, tá gente? É nicho, é diferente de lixo. Pessoas que fazem parte do seu nicho, de sonho, de projeto, procure se conectar a elas. Que hora que esse camarada faz uma live, o que ele está falando, o que está ensinando, escute aquilo ali. Você é crente, você é espiritual, você é da fé, você é do céu. Se tocar em algum assunto que vai aferir a tua fé, descarta. Isso aqui não serve para mim, porque não é tudo que ouve também. Não, pelo amor de Deus, né? Deixa passar aquilo ali e continua escutando. Anote os pontos positivos, deixa aquilo ali te marcar. E aprenda a ouvir rapidamente, anotar, escreva. Gente, caneta e papel nunca será substituído. Escreva. Marcou você? Escreva aquilo ali, anote aquilo ali, porque o teu cérebro tem uma facilidade maior para gravar, quando você escuta e anota, mesmo do teu jeitinho. Tem coisas que eu escrevo ali, que às vezes o pessoal olha e fala, quem escreveu isso aqui? Foi eu. O que está escrito aqui? Eu falei, deixa eu ver. Mas escreva.
Porque o teu cérebro ele tem uma facilidade maior quando você escuta. Você está memorizando. Quando você escuta, escreve, você está memorizando melhor. Quando você escuta, escreve e comenta, aí acaba sendo fixado na tua cabeça aí. Eu sei que é difícil ouvir isso de um pastor, mas eu já estou em 2030. Eu já quero viver nesse tempo, já com a cabeça em 2040, um pouquinho na frente. Os que estão na frente aqui, ó, sempre estarão na frente nas demais áreas da vida, pode ter certeza. Ofereça valor antes de pedir algo em troca. Ofereça valor. A pessoa está caminhando contigo. O que você está jorrando? O que você pode oferecer para essa pessoa no que diz respeito a valores? O poder da ação, o poder da persistência e o poder da adaptabilidade. Eu me permito, eu procuro me adaptar. Elimine todo tipo de ação que não gera resultado. Elimine isso aí. Elimine. Ação que não me gera resultado, eu estou eliminando da minha vida. Acabou. Assim como relacionamento. Você não pode perder 15 minutos, 20 do teu tempo conversando com relacionamentos que não tem nada a ver com a tua vida, com o teu progresso, com o teu crescimento, com o teu sonho, com o teu ministério, com a tua profissão. Gente, você sabe quanto vale 15 minutos? Você sabe quanto vale meia hora? Você sabe quanto vale um WhatsApp que não presta? Empurra com a barriga isso aí. Vai deletando. Porque nós não temos mais tempo a perder. A Bíblia diz remindo o tempo. E quantas vezes a gente está aí, ó, se nutrindo de WhatsApp, mensagem que não edifica, conversas. Isso, meu Deus do céu, quem lida comigo sabe. Eu tenho um ódio de conversinha, coisa passada, passou, acabou, já foi, eliminei, já era. Eu fico aqui, nutrindo coisas que já passou, que não vai mudar em nada, relacionamentos passados que não vai mudar em nada, quem deixa que não muda em nada já foi, já acabou, já está feliz para lá, bora, vida que segue, bora se conectar. É a mesma coisa a pessoa que foca gente negativa e deixa de focar gente positiva que está chegando aí, ó. Tem gente que está chegando para contribuir com você no seu projeto, tem gente que está chegando para somar contigo na visão, só que por você estar ferido de tanta coisa negativa e gente negativa que te arrebentou, você não consegue perceber quem está dizendo, cheguei para te ajudar. Errar faz parte. Errar nas mesmas coisas já não faz parte, é burrice. Errar faz parte, mas os mesmos erros nas mesmas coisas já é burrice. Agora, quando erramos, aprendemos. Quando erramos sempre na mesma tecla, deixamos de aprender, estamos agindo de forma tola, ignorante. Estamos nos tornando burros. Crescer, evoluir, prosperar, exige dedicação, disciplina, suor, sacrifício. Ter uma mentalidade aberta para aprender vai exigir de você também reinventar. Fazer o quê, gente? Reinventar. Carlão, nós temos negócio, Cleutão tem negócio, Rafa ali tem negócio, aqui ó, o Rogerinho tem negócio, o Rogério Pai tem negócio, Fernando tem negócio, os irmãos têm... A irmã tem, vocês têm, gente, a gente tem que reinventar todo dia. Até para abrir a porta da nossa empresa, a gente precisa abrir com uma mentalidade diferente do que fomos ontem. Hoje eu estou reinventando, já estou abrindo essa porta de forma diferente. Vou atender de forma diferente. Outra coisa, antes de vender serviço, antes de vender a proposta para ganhar dinheiro, se venda, faça conexões, faça amizade.
Não tenha pressa para dar orçamento, não tenha pressa para ganhar o dinheiro, não tenha pressa para querer a pessoa como teu cliente. Ganhe ela como seu amigo, porque o dia que ela baixar agora como amigo, os valores e os preços para ela, independentemente, ó, ela confia em você. E cada dia que passa a gente está mais distante de pessoas, de conexões, de comunhão e tudo mais. Cuidado com os ciclos constantes de repetições negativas. Você vive em um ciclo constante de repetições negativas. Aquele ciclo de repetição negativa. É a mesma pessoa para chegar, para sair, para sentar, para comer. Por favor, quem está vivo aí? Quem está vivo? Então, você está vivo, tem que reinventar. Melhorar. Melhorar. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Vai morrer rápido mesmo, vai morrer assim. Agora eu quero melhorar, eu quero evoluir. Então evolua. Por quê? Tem porta que fecha para umas melhores se abrir. Agora abriu uma porta nova, então tenha comportamento novo. Atitudes novas, reinvente. Aprenda, por favor, eu encerro aqui porque eu tenho que apresentar quem está comigo aqui. Aprenda a separar coisas importantes de prioridade. Prioridades e coisas importantes. Tem coisa, Carlão, tem coisa, Rafa, tem coisa, Cleuto, tem coisa, gente, que é importante. É ou não é? Sim, mas pode esperar para mais tarde. É importante, mas tem coisa que é prioridade. Se você não detectar e não souber separar prioridade de coisa importante, é importante, mas vou resolver. Isso aqui é prioridade. É mais que importante. Se eu não resolver isso aqui agora, isso aqui vai me gerar um pipinão de um problema que eu não vou conseguir nem resolver o que é importante. O que é importante e o que é prioridade? Coisas importantes e prioridade. Pagar a conta é muito importante, mas vendo a situação que eu cheguei aqui, a minha prioridade é justificar rápido. Prioridade, eu estou preocupado em pagar isso aqui, mas na situação que eu cheguei essa semana, vendo aqui, eu rebolei tanto, pulei tanto, eu pude entender que a minha prioridade é dessa vez justificar. É importante que eu pague esse boleto, mas o boleto espera 3 dias. E mesmo 3, 4 dias, 5 dias, você pode ligar e fazer um contato e dar uma empurrada, porque a vida é assim, o mundo está assim, o Brasil está assim. Coisas importantes, prioridade. Não use de argumentos negativos, nutridos por vitimismo, desculpa, para criar uma prioridade para empurrar os outros para frente. Isso não é benéfico. Agora aprenda, por favor, coisa importante e prioridade. Ei, cabeça, se você quer crescer na vida, tem que aguentar pressão, tem que aprender a justificar, tem que aprender a se humilhar, tem que aprender a pedir prazo, tem que botar a mesa e se enrolar com os boletos. Falar, epa, esse aqui é agora, esse aqui é importante, espera, esse aqui é prioridade. Esse fornecedor aqui, ele precisa me atender, esse aqui eu não posso negar. Banco! Vai esperar um pouquinho, minha gerente, por favor, negocia para mim, renegocia com prazo, então me dá uma carência nisso aqui. Coisa importante e coisa prioridade. Porque às vezes você pega o que é prioridade, empurra como se fosse importante, e pega o que é importante e fica desesperado. Outra coisa muito importante aqui, eu estou te falando que eu já quebrei 1, 2, 3 vezes na vida. Quebrei, mas quebrei, rachei a boca. Cuidado com a pressão psicológica do vento da crise. Vai melhorar, vai mudar, tu vai levantar de novo. Eu me lembro que quantas vezes nessa igreja as pessoas entravam aqui para me cobrar. Comprei essas poltronas aqui, eu estou falando de algo, podia falar da minha vida empresarial, empreendedorismo, podia falar de histórias que eu vivi no Rio de Janeiro. Graças a Deus estou limpo, estou tão limpo lá que cheguei a abrir uma igreja, tem 500 pessoas, graças a Deus. Amém. Eu me lembro que assim que a gente investiu aqui, eu coloquei essas poltronas para os crentes sentar, não era vocês não. Aqui ficaram uns pouquinhos. Pastor, vamos embora, estamos juntos. Eu empolguei e botei poltrona. Na época, 120 mil reais de poltrona, 11 anos atrás. 120 pau de poltrona. E naquela pureza, banco limpinho, o nome limpinho Santander, meti meu cheque para cima, a igreja não tinha cheque na época, meti um checão para cima, 10 cheques de 12 mil. E, pô, vamos fazer carnê, pastor, nós estamos contigo, Fiz carnê, liberei o carnê para o povo, que o povo pediu carnê. Eu tenho um parente ali que mora numa fazenda que gosta de ajudar a obra, pastor, vai pagar de 2 em 2. Eu sei que foi embora de 2 em 2. Foi embora de 2 em 2. Quem pagou as poltronas? Quem pagou? Deus? Foi Deus que pagou? Não, eu que paguei. Deus me deu graça para pagar.
fui chamar de ladrão, bandido, cheque voltando, batendo, eu ligando, por favor, não entre com esse agora não, pastor, já entrei. Quanto é o juro X? Meu Deus, vem buscar esse juro aqui. Entrava aqui, eu pagava o juro, meu Deus do céu, e o outro batendo, e eu sempre aqui, com o telefone na mão, no mesmo endereço, igreja aberta e atendendo todo mundo. Hoje, a maior parte daqueles que me cobraram me dão um crédito. Pastor, quer botar umas poltronas aqui? Não. Isso é bom para pagar, né? Eu sei o que eu passei. Então é isso. Resiliência. Resiliência é não perder a tua essência. Não precisa fugir, não precisa esconder. Bota a cara, justifica. Esse dia alguém me ligou e falou, pô, pastor, estou num sinuca de bico. Liga para quem tu deve e diga que é o primeiro da fila para te dar tempo para respirar, você trabalhar, que você vai pagar, você está dormindo e acordando com essa pessoa na cabeça, ela não precisa te ligar de manhã, de tarde, de noite, para te incomodar, porque você precisa ter o poder de ação para produzir. Se ela ficar te atormentando, ela vai acabar sendo a última da fila. Diga para ela, você é o primeiro, não é só você que está devendo, vou te pagar. Isso é coisa de empreender, gente. Isso é coisa de desafio, risco, nem tudo dá certo. Diga para ela que ela é a primeira da fila, mas tem que ter paz. Se não tiver paz, não prospera. Se não prosperar, não paga. Seja sincero, seja verdadeiro. E aí, as coisas vão acontecendo. Então, aprenda a detectar o que é importante e o que é prioridade. Eu ensinei aqui dando uma aula básica, uma aula simples. Eu quero que vocês cresçam para danar, cresçam para chuchu, e que tudo dê certo na vida de vocês, mas não está dependendo de Deus, o diabo também não pode atrapalhar vocês, vai depender de uma conduta disciplinar nisso aí. E você vai ter, a partir desses momentos assim, estratégia, dinamismo, jogo de cintura, não é ser liso e ser malandro, jogo de cintura para saber fazer. Então se prepare psicologicamente, se prepare interiormente, porque você ainda vai ver muita pressão na vida. Mas olhe para quem está ao teu lado e diga, não fique doido, faz parte. E vai ter pressão de você quase arrancar o cabelo, mas faz parte. Por quê? Crescer dói. Quer crescer? Sinta a dor do crescimento. Ninguém cresce de forma confortável, não. Pode dizer que toda pessoa que cresce, ela passa pelo vale da sombra da morte. Dorme pouco, acorda cedo, luta pra caramba. Pessoas normais trabalham 8 horas por dia, os anormais trabalham 10, 15, 20. Mas é o que chega lá na frente e contrata todo mundo. A bênção também traz pressão. Aprenda a conviver com a pressão da bênção. Todo milagre tem um peso, preço, e depois você sente o peso dele. Se estruture para conviver com a pressão do crescimento. Pressão do crescimento. Crescer dói.